Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, como sempre começamos, estamos juntos nesse momento para celebrarmos a Deus, para ouvirmos a palavra do seu coração, para orarmos, clamarmos ao Senhor nesses dias que estamos vivendo. E nós sabemos que a palavra de Deus ela nos oferece, por graça, um grande volume de promessas, não é verdade? Nós vemos Deus agindo na vida do seu povo, na vida dos seus servos, os livrando, os guardando, provendo, salvando. Mas eu gostaria hoje de trazer a lembrança de algumas afirmações que o próprio Jesus nos deu, não é? Quando nós olhamos, por exemplo, João 14,16, nós vamos ver lá nessa palavra que Jesus descreve aqui, João 14,16, né? Nós vamos ver aqui Jesus ele falando de uma forma muito especial. Ele diz assim, João 14,6, melhor dizendo, viu? Diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Um pouquinho depois, em João 15, versículo 5, ele diz assim, eu sou a videira e vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós vemos essas declarações de Jesus e muitas vezes elas nos passam assim como desapercebidas, melhor dizendo, né? Nós não vamos assim com muita profundidade. Eu quero pensar alguns versos ainda das cartas paulinas, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, em que nós vemos ali que está escrito, tudo posso naquele que me fortalece, né? Quando Paulo ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, nós vamos ver também de uma forma muito especial, né? Paulo ele afirmando, ele dizendo ali para os Romanos, deixa eu abrir aqui, de Romanos capítulo 8, verso 37, esse Romanos 8 tem sido assim uma base para nós, né? Romanos capítulo 8, verso 37, nós vamos ver escrito assim lá, é lícito se creres de todo o teu coração. E respondendo ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Então, nós vemos, desculpa, perdão, eu li errado. Aqui é Atos, eu quero ler Romanos capítulo 8, desculpa mais uma vez, de Romanos capítulo 8, verso 37, diz assim, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, né? Ou seja, nós vemos aqui uma boa liberação de promessas, né? Jesus ele afirmando que nós somos galhos da videira, né? Sem ele nós não podemos fazer nada, e diz aqui nesse texto, né, que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Mas tem um detalhe que nós precisamos entender, essas promessas elas não são feitas de uma forma assim automática, elas se realizam na medida em que nós as realizamos em Cristo Jesus, né? É através de Cristo, por isso é que ele diz que sem mim nada podeis fazer, né? Nós vemos uma indicação de que Cristo, quando ele fala eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está dizendo que todas as coisas estão reunidas nele, inclusive as promessas da palavra de Deus. Quando nós vemos as promessas escritas na Bíblia, todas as promessas estão reunidas nele. Então, isso posto, eu quero falar um pouco, agora aí no Antigo Testamento, quero falar um pouco de Salmos, né? Entender um pouquinho essa relação das promessas de Deus, das afirmações que constam na Bíblia, com relação a Cristo, né? Nós vamos dar um salto para o Antigo Testamento, então ali nós temos muitos salmos, e nós podemos entender que os salmos são poesias, mas a Bíblia, né, ela também se constitui de profecias, né? Elas são poesias que contêm profecias, né? Na antiguidade, quando nós vemos lá o povo de Deus, naquela época de Davi e até antes, né, era um povo que em grande parte era uma população que não sabia ler, eles não sabiam ler, né? Eles tinham pouca cultura, eram
pouco letrados, né? Então não tinha muito sentido naquela época dos escritores de Salmo, por exemplo, na época de Davi, escrever aquelas poesias para o povo ler. O povo não sabia ler, né? Então o que ele fez? Ele tentou suprir essa deficiência, né? Separando essas poesias e colocando nela música, né? Eles passaram, Davi passou, por exemplo, a fazer das suas poesias, dos seus salmos, músicas, acompanhada com instrumento musical. E isso, de alguma maneira, facilitou o processo de memorização e de entendimento daquele povo. Quando nós lemos lá em 1 Crônicas, capítulo 25, verso 1, vamos dar um pulinho lá em 1 Crônicas, capítulo 1, 1 Crônicas, deixa eu achar aqui, rapidinho, né? 1 Crônicas, capítulo 25, verso 1. Nós vamos ver que está escrito aqui, de uma forma muito clara, diz assim: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf e Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas. Interessante, né? A gente fala em profecias, normalmente a gente entende que profecias é falada, mas aqui está dizendo profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados neste ministério foi, e aí ele começa a falar daqueles que compunham aquele ministério, né? Então os salmos, eles foram produzidos com dois intuitos, logicamente: um, de glorificar a Deus, e segundo, de apresentar ao povo a revelação de Cristo. Puxa, pastor, mas lá em Salmos apresentar? Sim, se nós formos ver, toda a Bíblia é cristocêntrica, toda a Bíblia converge para Cristo, para revelar Cristo. E o Antigo Testamento, nós sabemos, ele foi todo escrito para revelar Cristo, né? As profecias, as histórias, nós falávamos disso, né? Até nós vemos os evangelhos no livro de Gênesis. Nós fizemos um estudo algum tempo atrás do estudo do livro de Gênesis, foi fantástico, fabuloso, né? Então, por que os salmos, né? Eu estou falando especificamente os salmos, foram escritos para revelar Cristo, né? Para que a partir, né, já daquele momento do reinado de Davi e todos aqueles salmos que foram escritos, eles pudessem identificar a Jesus quando ele viesse ao mundo, né? Não se sabia o tempo em que ele viria, não se sabia o momento em que ele viria. Então, pelos salmos, eles eram informados acerca da natureza, acerca do ministério, acerca da vida e acerca da morte de Cristo, né? Quando o apóstolo Pedro ele se prostrou diante dos judeus no momento em que mataram Cristo, né? O povo se lembrou de Davi no Salmo 16, né? Quando nós olhamos ali o Salmo 16, nós vamos poder ver essa história que estamos relatando aqui, né? Já descrita lá, algo que Pedro ele já tinha, né, uma profecia ali escrita, Salmo 16, quando ele fala, ele diz ali, quando os santos que há na terra são eles notáveis, né, muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, né? Então ali diz assim: caem-me as divisas em lugares amenos, e muito linda é minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina, né? Então nós vamos ver nesse Salmo 16 toda uma referência, né, já ao tempo de Cristo e naquele momento em que Pedro ele cai prostrado, né, por causa do que estavam fazendo a Jesus. Em seguida nós vamos ver que ele expõe a verdade sobre Jesus, lá quando nós olhamos ali em Atos, capítulo, vamos lá no livro de Atos, nós vamos passear bastante aqui na Bíblia, né? Atos capítulo 2, verso 25, né? Atos 2, verso 25, né? Nós vamos dividir do 25 ao 28, Atos capítulo 2, do 25 ao 28, né? Nós vamos ver ali, porque a respeito dele, isso já em Atos, assim, a respeito dele, diz Davi: diante de mim vinha sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado, né? Então Pedro, ele também cita o Salmo 110 para falar de Cristo. Quando nós olhamos também nesse capítulo 2, no verso 33, agora no verso 33,
nós vamos ver escrito assim: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. A gente precisa ir bem devagar para entender isso. Então, se alguém quer conhecer verdadeiramente quem é o Cristo, né, quem é Jesus, precisa necessariamente conhecer os Salmos. Os Salmos são profecias cantadas, poesias proféticas cantadas, né? Conhecer e ler os Salmos nessa ótica. Então, os Salmos, eles são excelentes leituras, eles servem para alento, eles servem para acolhimento, conselho, né? E muitas pessoas, inclusive eu, né, como testemunho, eu procuro nos Salmos aquele conforto para a alma, né? Aquele conselho, aquele alento nos momentos de contingência da nossa vida. Nós estamos comentando isso, mas não podemos esquecer o início, né? Tudo aquilo que Jesus falou, né? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém faz coisa alguma sem Ele, enfim, né? Então eu vou falar uma coisa aqui que pode soar mal, não soar mal, mas soar assim bastante estranho aos nossos ouvidos, mas que é preciso falar. Eu preciso que haja discernimento nisso que nós estamos falando, né? Muitas vezes é inútil buscar proteção na Bíblia. Você vai dizer assim: como, pastor? O senhor está falando, isso aí é um absurdo. Vamos entender, né? Muitas vezes é inútil buscar diante das vicissitudes, das lutas, das batalhas da vida. Em que sentido? Porque muitas vezes é o próprio Deus que estabelece a adversidade, né, em oposição à prosperidade, né? Nós vemos isso com um objetivo bem definido. Está escrito lá em Eclesiastes 7,14, que para que o homem não descubra nada, né, do que há de vir depois dele. Então, às vezes, Deus cria situações para que o homem realmente não descubra o que acontecerá, né, depois dele. Então é necessário a gente enfrentar, irmãos, as adversidades, porque elas fazem parte da existência humana, né? Quando nós olhamos para certos aspectos da nossa vida, nós vamos ver que é necessário, né, para que o homem fique confiante de que Deus nos dá o escape, nós tenhamos essa consciência, essa visão. Então, o Salmo 91, por exemplo, ele é um salmo maravilhoso. Ele faz alusão a livramento, a proteção, né? E os pastores, os pregadores, até mesmo os irmãos, né, utilizam o Salmo 91 como se fosse um antídoto, né, para acalmar a alma, para afastar males, né, vamos dizer assim, para trazer aquele alento que muitas vezes a alma precisa. Isso, na verdade, é algo que não é de total, assim, vamos dizer assim, errado, mas será que é possível alcançar proteção e livramento apenas lendo os Salmos, apenas falando dos Salmos? É isso que eu quero focar, né? Não é só os Salmos, mas toda a Bíblia, todas as promessas da Bíblia. E aqui eu mudo o rumo da conversa, né? Lembrando dos primeiros versículos que a gente leu, né? Em João 14,6, João 15,5, Filipenses 4,3, Romanos 8,37, nós vamos ver ali que Jesus, ele é o centro, é o epicentro de tudo que o homem precisa. É o epicentro de todos os dramas, de todos os conflitos, de tudo aquilo que envolve essa dimensão ruim que o homem vive, né? Esse mundo que jaz no maligno. E eu desejo que o teu coração, como de muitos outros, né, não fique frustrado com o que eu vou falar. A verdade é que as promessas da Bíblia, né, elas não se cumprem muitas vezes nas nossas vidas conforme aquilo que nós esperamos ou imaginamos. Por quê? Porque muitos de nós desconhecemos a quem se referem os livramentos e proteções, principalmente descrito nos Salmos, né? Quem é o protegido, por exemplo, do Salmo 91? Nós vamos ver no Salmo 91, quando nós pegamos a Bíblia para ler, né, e para meditar nela,
nós vamos ver lá no Salmo 91 algo que nos dá até agora um sentimento de que essas coisas são para nós pessoalmente, né? São dirigidas a nós. Então, quantos, né? O Salmo 91 é riquíssimo e é conhecidíssimo, né? Diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Quem seria esse protegido do Salmo 91? Seria Davi, né? Seria Davi que escreveu? Eu creio que não, né? Com certeza não. Então vamos analisar a primeira questão. Quem é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Onde fica o esconderijo do Altíssimo? Né? Então nós podemos concluir que este lugar não fica na terra, mas diz a palavra de Deus lá em 1 Timóteo, se nós formos a 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 16, capítulo 6, no verso 16, lá Timóteo vai dizer assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno, né? Então quem seria esse que habita no esconderijo do Altíssimo? Timóteo, Paulo está falando essa carta a Timóteo, ele está descrevendo quem habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que é imortal, né? Aquele que possui imortalidade, aquele que habita em luz inacessível, né? E João, em seu evangelho, ele diz que no evangelho de João, capítulo 3, verso 13, quando nós vamos lá, está escrito assim: ora, João fala assim a respeito de Jesus: ora, ninguém subiu ao céu, sendo aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então a gente vai ligando essas coisas e vai percebendo, nós concluímos ali, que o esconderijo do Altíssimo é o céu, é o lugar inacessível, em que ninguém subiu além de Jesus, né? Então, eu quero que você acompanhe bem essa reflexão, essa meditação. Nós concluímos que Jesus é aquele que, antes de ser introduzido no mundo, ele habitava no esconderijo do Altíssimo, né? Jesus habitava no céu quando este salmo foi escrito. Estou falando assim, quando, né, em tempo, contagem humana do nosso tempo, né? Então este salmo, como muitos outros, é uma profecia que fala a respeito de Cristo. Então o salmista, ele prediz que aquele que habita no céu há de descansar sob a proteção do Onipotente, né? Ou seja, o salmo fala de Cristo esvaziando-se da sua glória, de Cristo como homem introduzido no mundo, né? Então no Salmo 31, profeticamente, Davi antecipou que o verbo de Deus, quando se fizesse homem, iria descansar à sombra do Onipotente, né? Então quando ele encarnou, ele estabeleceu o Pai como seu Deus, o seu refúgio, a sua fortaleza. Como? Confiando nele, confiando no Pai. Jesus, ele confiava no Pai, eu e o Pai somos um, né? Por confiar em Deus, que fez as promessas contidas na Escritura a seu respeito, como servo, né? Cristo construiu a sua habitação na rocha inabalável. No Salmo 91, voltando lá no Salmo 91, vamos voltar lá, né? Nós vamos ver que também lá está escrito o seguinte: quando Davi escreveu essas coisas, ele escreveu centralizando em Cristo. No verso 9 diz assim: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Jesus, vamos entender que Jesus, no momento em que ele deixa a sua glória e ele vem para a terra, ele veio para um mundo hostil. Ele veio para um mundo que estava entregue, está entregue nas mãos do diabo, né? Então ele precisava de toda a proteção, porque ele deixou a sua glória, ele deixou aquilo que compunha, né, a existência, a natureza dele como Deus, né? Ele deixou a sua glória e ele passou a viver entre nós como homens. Então ele necessitava de proteção para levar a efeito o seu ministério, porque o diabo tentou destruir Jesus várias vezes, né? E se não fosse realmente o poder de Deus, o poder do Pai, né, a livrá-lo, a protegê-lo,
ele teria sucumbido, né, a esses ardis do diabo. Então ele passou a viver aqui na terra na condição de servo, na condição de homem, né? De um homem como qualquer um homem como qualquer um de nós, né? Então, quem pode habitar com Deus? A pergunta, quem pode habitar com Deus, né? Quando a gente olha no Salmo 15, né, nós vamos ver ali o salmista referenciando isso, Salmo 15, no verso 1, ele diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Né? No Salmo 24, em seguida, quem subirá o monte do Senhor? Né? Quem estará no seu tabernáculo? Então a resposta está no próprio Salmo 24, que diz: aquele que tem mãos limpas, né? Aquele que tem coração puro, aquele que não se entrega à vaidade, nem jura enganosamente, né? Lá no Salmo 24 está respondendo isso. Então, este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Nós mesmos temos pregado isso, já pregamos várias vezes no Salmo 24, e nós trazemos isso para nós. E, na verdade, nós estamos, vamos dizer assim, incluídos nisso, numa correspondência que eu quero que nós entendamos. Essas palavras não são para nós diretamente, mas são para o Cristo, Filho de Deus, o protegido do Salmo 91. E quando ele diz, né, que nós somos mais do que vencedores através daquele que nos amou, né, no mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo, não quer dizer que nós vamos vencer também. Não é isso. Nós recebemos a vitória de Cristo. Nós participamos da vitória de Cristo, né? Então, quem subirá o Monte Santo do Senhor? Quem entrará no tabernáculo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas, coração puro, né? Aquele que não entrega a sua alma à vaidade. E somente Jesus, ele andou com sinceridade. Somente Jesus, ele praticou a justiça, ele falou a verdade. Nós vemos isso exposto ali no Salmo 15, né? Então somente Jesus ele tinha a condição de entrar no santo lugar, de entrar de subir no monte de Sião e de entrar no tabernáculo do Senhor. Somente ele tinha o poder, né, para honrar a Deus e ser honrado pelo Pai. Então todas as promessas, elas seriam levadas a efeito porque Jesus, ele se refugiou na obediência da palavra de Deus, né? Todas as descrições proféticas que nós vemos no Antigo Testamento a respeito de Jesus só foi possível porque Jesus, ele, como homem, ele se escondeu, né, na obediência à palavra de Deus, na obediência ao Senhor. Jesus foi obediente em tudo, na obediência de morte, né? Então o Verbo encarnado, que foi Jesus, ele passou a descansar à sombra do Onipotente, que era o Pai, né? Então há uma grande diferença entre habitar no esconderijo do Altíssimo e se refugiar no esconderijo do Altíssimo. Refugiar-se é obedecer ao Pai, que provê proteção, e habitar diz de estar com Deus, né? Habitar diz de estar com alguma pessoa, né? Então, puxa, pastor, então nós ficamos de fora, né, nisso tudo que o Senhor falou? Não. Nós vamos ver tudo isso, né, podendo se cumprir também na vida de todos nós, né? Jesus, em determinado momento, ele fala lá em Mateus capítulo 11, ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Todas essas coisas que estão se referindo a Jesus, que estão dizendo que Jesus é o protegido, né, do esconderijo do Altíssimo, são possíveis nas nossas vidas quando nós tomamos sobre nós o jugo de Jesus, ou seja, as características de Jesus, quando nós fazemos com ele uma aliança, quando nós aprendemos com ele, né, que é manso e humilde de coração, aí nós vamos encontrar não só descanso para as nossas almas, mas respostas para os nossos imbróglios, né, para os nossos dramas, para as nossas aflições. Então o fato quando nós olhamos o Salmo 91, tudo aquilo que está escrito no Salmo 91, né, ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-me-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. Tudo aquilo que está escrito no Salmo 91 é de fato se referindo a Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo habitou e habita
no esconderijo do Altíssimo. Homem nenhum, nós vimos lá, né, em Pedro, nós vimos lá em João, homem nenhum habita no esconderijo do Altíssimo. Homem nenhum subiu aos céus, né? Então, será que é possível aos homens, através da palavra de Deus, compartilhar do descanso, dessa sombra, desse esconderijo do Onipotente? O próprio Jesus, ele nos dá uma palavra de consolo, quando lá em João, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, né? Jesus, ele estava trazendo um consolo ao coração dos discípulos, né? E foi também essa palavra, né, dele, como sublime que habita no Altíssimo, que Isaías falou lá em Isaías 57:15. Quando nós olhamos a palavra em Isaías 57:15, lá está escrito assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Que coisa maravilhosa, né? Deus, ele fez muitas promessas para Jesus, né? E Jesus, ele nos faz o convite: tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, tomai sobre vós aquilo que eu recebi do Pai, aquilo que eu recebi como ministério, aquilo que eu recebi como, vamos dizer assim, como ordem, né? Como plano, como objetivo, né? E encontrareis descanso para as vossas almas. Esse é o jugo de Jesus. Então, quem aceita o convite, tanto o Pai quanto o Filho, passa a fazer nele morada, né? E Jesus, ele responde em João 14, né? Ele fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viveremos nele e faremos nele morada. Então veja que toda essa promessa, toda esses salmos, que são profecias, que são poesias, né, melodiosas, ela começa a ser colocada à disposição daquele que guarda a palavra de Deus, daquele que ama a Deus, daquele que tem uma aliança agora com Deus através de Cristo. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo passa a fazer morada nesse coração. Então todas essas promessas do Salmo, todas as promessas que estão contidas no Evangelho, tudo começa a se realizar na vida dessa pessoa. Então qualquer um que crê em Cristo, né, torna-se habitação do alto e do sublime. Eu falei desses dias aí em Nova Aliança que o trono de Deus está aqui, a arca da aliança está aqui, que nós somos o tabernáculo, né? Que apesar de nosso coração ser tão pequeno, tão miúdo, ele abriga a eternidade, né? Nós passamos a viver na eternidade. Então, quando Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, faz morada no coração daqueles que creem, né? Porque está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ver que Paulo, ele fala para os de Coríntios: não sabeis que vós sois morada do Espírito Santo e que Deus habita em vós, né? Então, o que Jesus propõe? A proposta de Jesus é para os que se encontram cansados, se encontram sobrecarregados. A promessa é firme: vinde a mim e eu vos aliviarei, né? Nós não podemos entender de outra forma, né? Para aqueles que ficam temerosos, para aqueles que ficam abatidos, né? Ele fala: olha, não se preocupe, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Então a promessa de Cristo, ela diz especificamente o que? De salvação, né? Essa é a promessa daqueles que creem, a vida eterna. Então o mesmo Deus que prometeu proteção e segurança para Jesus, para o seu Filho, descritos lá nos Salmos, né, em toda a Bíblia, é o Deus que também nos promete descanso a todos os homens. Quando nós vamos em Isaías, capítulo 28, verso 12, nós vamos ver escrito lá, Isaías 28, deixa eu pegar aqui rapidinho, Isaías 28, verso 12. Nós vamos ver que ali Deus, ele fala o seguinte, 28, verso 12, né? Ao qual disse: este é o descanso. Isaías está falando de Jesus. Esse é o descanso
Daí descanso alcançado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então, a grande questão do homem é que Jesus é o nosso descanso. Jesus, ele é o descanso para o cansado, né? Ele é o refrigério para aquele que está em conflito. Mas muitas vezes nós não ouvimos a Jesus, não percebemos que Ele é que é o realizador de todas as promessas em nós, né? Quando nós vemos o tema do Salmo 91, nós vamos ver que o foco, o centro é Cristo, né? Mesmo que o cristão estivesse de posse de todas as promessas pertinentes ao Messias, elas em si não representariam nada, né? Simplesmente seriam palavras escritas, né? Quando Jesus, agora eu volto lá naqueles versículos que nós lemos no início, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Eu sou a videira e vós sois os ramos, tudo posso naquele que me fortalece, em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, né? Vale destacar que Jesus passou pelas mesmas paixões, sofreu angústias aqui nesse mundo e ele venceu, né? Então ele diz: no mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o profeta Isaías, ele profetiza de uma forma a indicar para nós homens qual é o descanso, né? E muitas vezes o homem não quer ouvir. Então o próprio Deus, né, ele rejeitou o povo de Deus, o próprio povo de Deus rejeitou a pedra, né, que foi estabelecida por Deus. Isaías, nesse capítulo 28, no verso 16, ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê não foge, né? Então Cristo fez do Pai a sua habitação, e o Pai e o Filho, né, nos deu a promessa de que se nós nos submetermos ao seu jugo, ambos farão morada em nós, passando a ser casa espiritual. Então, se você está em busca de proteção, de refúgio, de segurança, basta quem crê em Cristo, conforme diz as Escrituras. Basta confiar naquele homem profetizado por Isaías, né? Isaías 32, um pouquinho mais na frente aqui, nós vamos chegar lá, no capítulo 32, nós vamos ver nos versos 1 e 2, diz assim: eis aí está aquele que reinará, um rei com justiça e retidão, governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra tempestades, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta, né? Ao confiar em Cristo, querido, nós teremos a toda essa liberação de promessas. Não teremos nossos corpos fechados, não é isso. Cristo, ele não se apresenta, né, como um patuá. Eu vejo, por exemplo, que muitos irmãos e muitos cristãos, muitas pessoas, né, fazem da palavra de Deus, principalmente Salmo 91. Salmo 91 é clássico, né? Chegarmos assim em determinado lugar e vermos a Bíblia aberta no Salmo 91. No outro dia eu peguei um Uber e eu percebi a Bíblia estava aberta no painel, assim em cima do painel, estava aberto no Salmo 91, marcada ali, presa. E eu olhei aquilo e falei assim: olha, esse motorista, ele está pensando que aquele livro, aquelas palavras escritas, elas em si representam alguma proteção, algum livramento, né? É aquela vamos dizer assim, tendência que o homem tem à espiritualidade, né? E na verdade isso é um grande engano. Nós podemos ver isso, por exemplo, né, no erro dos israelitas, no tempo de Eli, quando eles levam a arca da aliança para o campo de batalha, como se a arca da aliança fosse dar a eles algum livramento, né? E ali aconteceu justamente o contrário. Eles perdem a batalha, a arca é levada pelos inimigos, né? E as coisas passam de mal a pior, né? Então a promessa de Deus, claro, a promessa de Deus decorre da palavra dele, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos que esse livro chamado Bíblia, né, ele é um livro que compõe as revelações de Deus para o homem,
né? Não só acompanha as revelações, mas também ele, vamos dizer assim, ele elucida, né? Ele apresenta princípios, ele apresenta, vamos dizer assim, uma forma escrita, né? De nós apreciarmos aquilo que Deus preparou para nós em Cristo Jesus, né? Então é por isso que Paulo, ele fala lá na sua palavra, nas suas cartas, né? Efésios 6, carta aos Efésios, ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Quem é essa armadura? Essa armadura é Cristo. Ninguém mais do que Cristo, né? Quando nós olhamos o Salmo 140, né? Diz assim: ó Deus, fortaleza minha e minha salvação, né? Tu cobristes a minha cabeça no dia da batalha, né? Ou seja, não se deve ter medo das contingências da vida, das situações, dessa pandemia, dessas notícias ruins que nós temos recebido todos os dias. Deus está no controle de todas as coisas, né? Nas contingências, né? Ele fala: tendes bom ânimo, porque ele venceu o mundo, né? Então a sua vitória, a sua vitória sobre a morte, né? Sobre o pecado, sobre a lei, né? Ela chega até nós, ela nos é dada, né? Por prerrogativa, por graça, né? Para aquele que crê em Jesus e para aquele que tem uma aliança com o Senhor, e a sombra do Onipotente descansa. Então, finalizando, é muito importante nós sabermos que não existe oração mágica, não existe Bíblia, né? Assim como nós sabemos que muitas coisas, batismo não salva, né? Batismo não salva, ser crente ou ser membro de uma igreja não salva, né? Frequentar os cultos não salva, enfim, tantas coisas que nós fazemos que faz parte da nossa vida cristã e que são importantes, mas que não salvam, né? Então, nós precisamos crer em Cristo, nós precisamos olhar para o Salmo 91, nos consolarmos nele, mas estarmos alinhados com Cristo. Por isso é que Paulo diz lá em Romanos: nenhuma condenação há. Para quem? Para quem lê a Bíblia? Para quem? Para quem lê o Salmo 91? Para quem? Para quem lê Isaías e as profecias messiânicas? Não. Nenhuma condenação há para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Então Cristo, por isso é que ele diz: sem mim nada podeis fazer. Por isso é que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Nós sabemos que essa palavra é Cristo, mas o espírito dessa palavra é que vai agir, é que vai prevalecer, é que vai fazer tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida abundante e vitoriosa. Então eu preciso, né, confiar em Jesus, eu preciso conquistar em Jesus, eu preciso ter uma vida, quando diz habitar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, eu preciso habitar, conviver com Cristo, para que o Salmo 91 seja, via de regra, poder na minha vida, seja via de regra, promessas que se cumprem na minha vida. Então, confiar em Jesus, ter com Ele uma aliança, né, é conquistar em Jesus, porque a própria Bíblia diz lá em Efésios, né, no capítulo 1, diz que bendito é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, o que eu termino essa palavra dizendo que nós temos toda a possibilidade, nós temos tudo ao nosso dispor para usufruirmos, né, da vitória de Cristo sobre a morte, sobre a cruz, sobre a lei, e estarmos, né, totalmente guardados em Deus, escondidos em Deus. Deus está aqui, então nós estamos escondidos nele. Toda essa palavra que eu dei, é preciso que nós entendamos isso, que não existe nenhuma liturgia, não existe nenhuma atitude ou atividade que nós façamos aqui na face da terra que possa substituir Cristo, que possa substituir aquilo que Cristo já fez, aquilo que Deus já nos deu, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Agora, para que isso aconteça na minha vida, na sua vida, nós precisamos fazer de Cristo o nosso foco, vamos dizer assim, a nossa meta, né? Nosso objetivo é Cristo. Eu preciso tomar sobre mim o seu jugo, o seu fardo, aprender dele,
que é manso e humilde de coração. Aprender dele é querer ser igual a ele. Aprender dele é buscar nele todas as profecias dadas a ele e para ele se cumprindo em nós. Aí nós vamos ver que não existe tempo ruim. Não existe nada e nem ninguém que poderá nos abater, porque nós somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Então, queridos, que nessa quarta-feira, nesse dia, você possa entender, ter entendido essa palavra, e que você possa realmente desfrutar com serenidade, com tranquilidade, de tudo aquilo que Cristo nos dá. Amém? Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor da palavra, Ele é a palavra viva, Ele é a água viva, Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Quando nós olhamos para o Salmo 91 e ficamos apenas atrelados à beleza da poesia ou da letra, né? Quando nós olhamos para as promessas messiânicas que está escrito em Isaías, quando nós simplesmente esquecemos daquele que é o protegido do Salmo 91, né? E ficamos ali simplesmente nos satisfazendo com o discurso, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós ficamos às vezes presos ao discurso, né? E esquecemos daquele que é a palavra viva, que é o Senhor Jesus Cristo. Isso que está escrito aqui não vai transformar a minha vida. Ela pode me consolar. O Espírito Santo, quando eu tenho uma relação espiritual com Deus, quando eu tenho uma afinidade com o Senhor, aí que eu leio isso, o Espírito Santo está me conduzindo a ler, está tocando em mim por essa palavra, aí essa palavra vai surtir efeito na minha vida e vai surtir efeito na minha alma. Nós vamos poder transpor, né, de Cristo para nós, através da graça, através do seu favor, da sua misericórdia. Todas as promessas foram feitas a Ele. Tudo que o Pai deu a Ele, Ele nos deu. Tudo que recebi, por isso que eu recebi do Pai o que também vos entreguei. Quando Paulo ministra a ceia, ele diz isso. E são palavras de Deus para nós. Tudo que nós recebemos de Cristo, Cristo recebeu do Pai. E Ele nos dá, Ele nos transfere. Então é a forma que nós temos. Então não adianta nós orarmos, não adianta nós lermos a Bíblia se não lermos em espírito e em verdade. Tudo está focado nele. Quando a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é justamente isso. É transformar as coisas que muitas vezes nós vemos escrito na Bíblia em realidade espiritual. Eu tenho que ter a capacidade de transformar essas palavras em palavras vivas, em palavras que vão satisfazer, que vão alimentar. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que está escrita na Bíblia, não. De toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque para não ficarmos frustrados. Pastor, eu oro, pastor, eu leio a Bíblia, pastor, mas tudo isso tem que ter um lastro, tem que ter uma âncora, que é Cristo Jesus. Amém? Eu tenho certeza que o teu coração está sendo tocado pelo Espírito Santo. Nós vamos orar nesse momento, depois nós vamos orar com a ministra, e nós estamos a cada dia, né? A cada dia, Deus tem nos dado força, Deus tem nos capacitado a passarmos esses dias, a cada dia, esperando do Senhor, né? O Senhor é aquele que trabalha por nós, é aquele que já venceu por nós. O que nós temos que fazer é tomar o seu jugo, né? O seu fardo, que é suave, leve, e aprender dele, né? Vamos orar nesse momento. Feche os teus olhos. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, eu te sou extremamente grato, porque o Senhor nos dá a visão, Senhor Deus dos céus. O Senhor nos dá a visão do sobrenatural. O Senhor nos dá, Senhor Deus, tudo que nós, humanamente falando, não conseguimos por nós mesmos, mas nos dá pelo teu poder misericordioso, pelo teu amor, pela tua graça. Até mesmo quando lemos a tua palavra, Senhor, eu sei que ali estão escritas tantas coisas boas, tantas promessas lindas. O Salmo 91, Salmo 23. Ah, Senhor, que lindo é o Salmo 23. Mas, Senhor, se nós não estivermos cobertos pelo teu sangue,
se nós não estivermos unidos em amor a Ti, pela graça verdadeira, Senhor Deus, pelo pacto, pela aliança do Teu sangue, Senhor Deus, não passarão de meros discursos, de meras poesias. Até mesmo se nós a cantarmos como fez Davi, de nada valerão se o Senhor não estiver, Senhor Deus, dando vida a essas palavras, não, Senhor Deus, vida externa, mas vida nessas palavras dentro de nós, porque o Senhor disse, escreverei a minha palavra no seu coração para não pecares contra mim. Essa palavra, Senhor, está escrita no meu coração. Vivifica, aviva a tua casa nesses dias, a tua igreja. Senhor Deus, que o teu Espírito possa nos tocar, Senhor Deus, nesses dias que estamos vivendo. Pai, eu quero te pedir, Pai amado, em oração, Senhor Deus, usufruindo das tuas promessas em Cristo, sabendo que o Senhor é Deus fiel. Quando eu digo o Senhor é fiel, eu sei que todas as sortes de bênção já nos alcançou em Cristo. Então, por essas bênçãos, Senhor Deus, eu quero clamar ao Senhor pelo teu toque, pela tua provisão, pelo teu livramento. Nos esconde no teu esconderijo, nos guarda debaixo da tua sombra onipotente. Que nós estejamos, Senhor Deus, Pai querido, nesse lugar inacessível ao homem, mas, Senhor Deus, acessível através de Cristo, porque em Cristo nós vamos ao Pai. Através dele nós chegamos ao Pai. Pai querido, nesta noite, Senhor Deus, eu elevo a minha voz em gratidão por tudo que o Senhor já fez por nós até aqui. Até aqui nos ajudou, Senhor. Continua nos fortalecendo, continua nos dando forças, vigor para vencermos a cada dia, Senhor Deus. A palavra de Deus diz, basta cada dia o seu mal, Senhor Deus, mas até aqui o Senhor nos ajudou. E eu creio, Senhor Deus, que nós podemos olhar nesse momento para essa palavra, que, Senhor, não vê só o discurso, ou só a poesia, ou só a palavra bonita, mas vê, Senhor Deus, o teu Espírito vivificante. Vê, Senhor, a tua luz, a tua glória. Senhor Deus, quando Isaías diz, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua glória, e a graça, a luz do Senhor vai brilhando sobre ti. Senhor Deus, nós podemos entender que é o Senhor. Sem o Senhor nós não podemos nada. Abençoa-nos, Deus, abençoa-nos e abençoa, eu te peço, abençoa o teu povo, Nova Aliança, meus irmãos, abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as divinas e as maravilhosas consolações, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Assim eu te abençoo, em o nome do Senhor Jesus, e que todos digam amém, amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe, e que Deus te guarde, e que Deus te proteja, e que tu estejas escondido no esconderijo do Altíssimo e descansando à sua sombra, em nome do Senhor Jesus.